Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, dicas, muitas entrevistas também para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, mas também você pode nos acompanhar aí pelo YouTube, nos podcasts também, pelo Spotify. Fica ligado, se inscreve, ativa aí as notificações e participa com a gente. A gente está convidando você também a trazer conteúdo, a dar sugestões, a interagir com a gente. Segue também o Pulso aí nas redes sociais, no @Pulso Empreendedor. No Pulso de hoje nós vamos falar aqui com um time de feras aí. O assunto é economia, é investimento. A gente tem muito conteúdo para compartilhar, mas segura aí que antes eu vou apresentar alguns parceiros que estão sempre conosco aqui. A gente tem a BeMind com a gestão. A BeMind faz a terceirização dos processos administrativos para a sua empresa. Isso significa que você pode focar mais no core business, nas tuas atividades lá dentro do teu negócio, e pode contar com a BeMind para fazer toda aquela parte burocrática, administrativa, pagamento de boleto, controles financeiros e te ajudar, inclusive, a analisar esses números para que você consiga tomar decisões importantes no teu negócio. Coisas que muitas vezes os empreendedores deixam de lado, a BeMind faz. Faz a contabilidade também, o planejamento tributário, você consegue ter ótimos resultados. Chama a BeMind no 499-9937-0001 e segue também no Instagram, no @BeMind Soluções. Temos também conosco a AT Plus, sempre com a tecnologia aí. A AT Plus tem uma série de soluções em nuvem para a sua empresa. Você está ouvindo falar muito em inteligência artificial, no mundo digital, e a sua empresa precisa estar conectada com isso. A AT Plus traz inovações, inclusive de fora do país. Estiveram recentemente numa feira internacional com muitas novidades. Tem programa da AT Plus aqui também com a gente falando sobre isso, e aí você consegue implantar diversas soluções para segurança, para dados e para conectar a tua empresa na era digital aí. Então, você encontra a AT Plus no WhatsApp 4932400800 e, claro, né, também nas redes sociais, aqui no Pulso, eles sempre estão junto com a gente. E o nosso parceiro também de investimentos é a Nipur Finance, que eu vou, na verdade, aproveitar que eu citei a Nipur Finance aqui para apresentar os nossos convidados de hoje. A gente tem hoje aqui com muito orgulho, porque quando a gente tem um programa especial como esse aqui no Pulso, a gente fica mais feliz ainda de poder conversar com pessoas que estão fazendo a coisa acontecer na nossa região, mas também com grandes nomes, como é o caso hoje do nosso convidado especial, Caio Megali, que está aí no cenário nacional, atuando fortemente, né, na economia, já fez parte aí da equipe econômica no Ministério da Economia, na gestão do Paulo Guedes também, né, já participou de grandes empresas e instituições e hoje é economista-chefe de uma grande empresa que a gente tem muito orgulho também de ser parceiro, de estar conectado, que é a XP Investimentos aí. Temos conosco aqui também o Augusto Valério e a Aline Valério, que são sócios da Nipur Finance, que é o escritório, né, assessoria de investimentos da XP Investimentos, vinculada à XP aqui na Serra Catarinense. Então tá aqui esse grande time. Começar com o Caio. Seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado por topar estar aqui no Pulso conosco. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, junto com vocês aqui da RC7, com o pessoal da Nipur, para a gente bater esse papo aqui sobre empreendedorismo, atividade econômica, perspectivas da economia e dos mercados financeiros. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz, eu que agradeço e você é um dos grandes responsáveis aí por esse processo de democratização do mundo dos investimentos pela XP. Então, a gente tem essa noção, essa gratidão, e nós vamos querer te perguntar bastante coisa aqui hoje. Temos aí o Augusto também. Seja bem-vindo, Augusto. Bom dia, Malik. Bom dia a todos os ouvintes do Pulso Empreendedor, né? Para nós é sempre uma alegria estar aqui nos estúdios da RC7. E hoje é uma alegria maior ainda, né? Não é sempre que nós temos uma figura ilustre aí como o Caio Megali, como você mesmo mencionou, economista-chefe da XP. Isso é muito legal, né? Traduz aí um trabalho muito forte que a Nipur vem desenvolvendo na região. E cada vez mais a gente traz pessoas de extrema relevância no cenário econômico nacional para aproximar o real mercado financeiro, a real economia cada vez mais da nossa região. Muito legal, Guto. A gente acompanha de perto esse trabalho aí, invisto com vocês, acompanho aí tudo. Nosso cliente há tempo fazendo. Já, né? Sou cliente há tempo. É legal ver a carteirinha. Às vezes eu brinco aqui no Pulso, quando eu dou a dica da Nipur,
Eu digo assim, ó, eu não estou prometendo nada, tem um programa que eu falei, eu não estou prometendo nada, mas a minha carteira está com 22% ao ano. Olha aí, eu fiquei bem satisfeito, é bem naquela linha da diversificação. Então, e às vezes eu falo porque é testemunho, né? Isso é muito positivo, né? Nada melhor do que o testemunho real, né? Ele vivido, né? Muito legal. Aline, bem-vinda ao Pulso também. Obrigada, Malek, obrigada pelo convite. Como o Guto falou, estamos muito felizes, né? Hoje, um dia super especial, trazendo o Caio aqui conosco. Um bom café, uma boa companhia vai ser sucesso, né? Uma semana especial também para o mercado financeiro, né? Semana de super quarta, decisão de juros no Brasil, nos Estados Unidos. Então, não tinha dia melhor para trazer o Caio aqui para falar com o público do Pulso Empreendedor também. Vamos começar por aí, Aline. Vamos começar por aí, né? Vamos falar dessa questão do corte de juros, do que está acontecendo no país hoje. Vocês tiveram, agora eu acho que é importante ressaltar também, né? O Caio aqui, né, representando a XP e toda a equipe da Nipur, né, acho que estava um time grande, né, num evento importante, que foi a 4ª Tech Forestry, que é um grande congresso, um grande evento aqui, que traz a indústria e um setor muito pujante na Serra Catarinense, que é o setor madeireiro e florestal, né, então muita tecnologia, né, investimentos, muita informação. Vocês estiveram recentemente aqui no evento, e eu acredito que falaram sobre isso. Podemos falar um pouquinho, então, o que está acontecendo aí em termos de corte de juros, quais as perspectivas, e o que você comentou lá no evento, Caio? Legal. Mas, aliás, esse foi um evento muito bacana mesmo, né? Acho que a XP e a Nipur nos dá essa oportunidade de estar com setores diferentes da economia, com partes diferentes do país, né? Aqui na Serra Catarinense, esse viés, né? Essa veia ligada ao setor madeireiro, e a gente percebe ali os problemas, as dificuldades, as oportunidades que tem em cada setor. Então, realmente foi muito bacana o congresso ontem. Sobre a taxa de juros, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é um processo de normalização ainda do momento da pandemia. Né? Como herança da pandemia na parte econômica ficou a inflação, né? Porque os custos subiram muito, teve muito incentivo dos governos para as empresas, para a demanda, né? Isso gerou um crescimento rápido dos preços, e com a inflação alta, os bancos centrais no mundo inteiro tiveram que reagir. Então, quando o vírus ficou controlado, né, o inimigo seguinte passou a ser a inflação, e os bancos centrais foram lá, subindo as taxas de juros, tentaram reequilibrar a economia. A normalização ali dos fluxos de comércio foi muito importante também, a normalização da economia como um todo, né? Eu me lembro que em certos momentos da pandemia faltava produtos, né? Faltou, por exemplo, a indústria de veículos não conseguia produzir automóveis, tinha demanda, mas não conseguia produzir porque não chegavam os semicondutores, os componentes. Então faltou muita coisa. Aí quando isso se normalizou e os bancos centrais reagiram, a inflação começou a cair. O ano passado caiu, esse ano continua caindo um pouquinho, ainda não caiu tudo que pode, nem que precisa, mas já caiu uma boa parte. Então os bancos centrais vão tirando um pouco o pé do freio ali, né? Vão afrouxando um pouco o aperto que eles fizeram lá atrás, especialmente nós aqui no Brasil, né? Eu acho que esse ponto foi bem interessante, porque nosso Banco Central foi pioneiro, ele subiu antes os juros. Eu ia te perguntar isso. E depois tem a oportunidade de cortar. Essa semana, por exemplo, o Brasil cortou os juros, e já cortou pela 6ª vez, se não me engano, ou 7ª, enquanto o Banco Central dos Estados Unidos, da Europa, ainda estão ali, da Inglaterra, que também se reuniu, ainda estão ali esperando a inflação cair mais, e a gente já pôde sair na frente. É que o brasileiro já está mais acostumado com esse negócio de inflação, né? Eu acho que, claro, a competência acima de tudo, né? E aí eu tenho que citar também uma questão aqui que eu acho que é interessante. Você fez parte da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Você pôde também atuar nesse tipo de frente, no entendimento dessas questões também, né? Como que vocês lidaram com esse cenário na época? O que foi importante também em termos de decisão? Porque você está falando de algo que é significativo e que é muito importante, que o Brasil saiu na frente, foi pioneiro no sentido de prever algumas ações, né? Se por um lado ninguém previa o Covid, em termos econômicos dava para se prever um cenário de desaceleração de economia, de aumento de preço, de falta de produtos, aquilo que você citou, né? Eu acho que essas atitudes foram muito rápidas e bem tomadas. Como que você participou também desse processo? Conta um pouquinho pra gente. Legal, de fato foi uma experiência de vida muito intensa, né? Aqueles momentos da pandemia, né? Era uma equipe grande, muito competente, ali atuando nessa frente dos temas econômicos,
E assim, você tinha que olhar para dois lados, né? Primeiro, estimular a economia, manter a economia, o tecido econômico vivo, né? E a gente viu diversos programas sendo montados e colocados de pé, alguns que estão sendo discutidos até hoje, por exemplo, esse PERSE, né, que é o programa para o setor de eventos, que agora está se discutindo como que ele desacelera, e faz sentido, porque a pandemia já ficou para trás, mas naquele momento foi importante focar em setores que estavam sentindo mais, que não conseguiam sobreviver ao distanciamento social. Tem alguns setores que continuaram, né, que podiam ter vendas online, setores de serviços de forma geral, serviços bancários, por exemplo, que a gente faz sentiu muito pouco, né? O mercado continuou funcionando, etc. Os investimentos são todos feitos online, a gente fez muito mais live do que eventos presenciais, mas tocamos a vida. Agora, quem vive de eventos presenciais, hotéis, casas de shows, os artistas, esses caras realmente sentiram, realmente ficaram sem poder trabalhar, e foi importante tapar esse buraco. Entendi. E a atuação foi bastante rápida. E o outro lado era alguns produtos que precisavam ser feitos. Eu me lembro também no início da pandemia, vocês devem lembrar disso, faltou álcool gel. Né? No início ali, né? Porque a demanda foi muito grande. A gente produzia álcool gel, mas não na quantidade necessária. Então foi necessário, uma parte da equipe foi deslocada para atuar junto com empresas, por exemplo, empresas de produção de álcool, produção de cana, de açúcar, tal, para tudo que vocês estão fazendo, vamos tentar canalizar a produção aqui para fazer álcool gel, porque está faltando... Parece aquele esforço de guerra, né? Quando chama a indústria para focar num negócio que é importante agora, que nem tinham como atividade fim, né? Enfim, nem produziam e começaram a produzir álcool gel. Álcool gel, máscaras, né? Foi um negócio, de fato, era uma operação de guerra. E o mundo inteiro entrou nesse processo. Infelizmente, muitas casualidades aconteceram, mas quando a gente olha para trás, acho que foi bem sucedido, né? Acho que o mundo saiu bem, recuperou rapidamente, reabriu rapidamente, e é sempre bom a gente não comemorar com antecedência, mas a impressão que tem é que nós passamos por isso. Passamos por isso, e aí se a gente vê um cenário de corte de juros, né, como a gente falou ali, uma sinalização de tirar o pé do freio, né, você usou esse termo, qual é a tendência então agora para médio prazo, para longo prazo da economia do nosso país? Né? O que vocês estão enxergando hoje como tendência, até porque no Pulso Empreendedor a gente tem muitos empresários, né, empreendedores que acompanham e querem saber também como direcionar agora. Tem muita gente que segurou o dinheiro, né? Queria liquidez, não vou investir agora, não vou comprar um maquinário, não vou ampliar minha empresa, não vou expandir para outra região, vou segurar um pouco. Como que vocês enxergam o desempenho da economia e como que vocês enxergam também para os empreendedores, para os empresários, qual é a tendência agora? Acho que a gente tem que olhar primeiro para a economia global, né? Como é que isso nos influencia e nos ajuda ou atrapalha. Tem um tema que precisa ser acompanhado, né? O tema geopolítico no mundo, as tensões subiram, é um ano de eleição no principal ou num dos principais países do mundo, nos Estados Unidos, uma eleição polarizada, que tende a ser bastante barulhenta. Então, acho que esse é um primeiro tema que a gente tem que acompanhar de perto. Mas, ao mesmo tempo, o mundo quer comprar os nossos produtos. O mundo precisa de comida, e o Brasil é um dos maiores fornecedores de alimentos no mundo hoje, se não o maior. O mundo precisa de energia. O Brasil virou um grande produtor de petróleo, está ocupando esse papel no mundo também, tanto energia, digamos, antiga, que é o petróleo, como energia limpa, energia nova. Né? O tema ESG é absolutamente fundamental, sustentabilidade, economia verde, e o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo, né? Nós somos PhDs em energia limpa, então nós estamos bem posicionados aqui, e metais de forma geral, tal. Então eu acho que é um momento em que o mundo procura fontes ou fronteiras novas para investimento, e o Brasil reúne todas essas características. Então acho que não é exagero dizer que o Brasil é a bola da vez para os investimentos internacionais. Né? Agora, nós precisamos arrumar a casa para fazer com que esses investimentos sejam realmente bem-sucedidos. Nós fizemos reformas importantes na economia brasileira nos últimos anos, melhoramos marcos legais para saneamento, ferrovias, concessões,
fizemos a reforma trabalhista, fizemos a reforma da Previdência, agora a reforma tributária, que é absolutamente fundamental para diminuir o que talvez seja o maior dos custos do Brasil, que é a complexidade da carga tributária. Nós estamos indo na direção correta, mas precisamos equilibrar as contas, precisamos trazer a inflação para baixo, precisa reforçar o papel da independência, né, dos setores, das empresas. Acho que ainda tem um caminho para ser percorrido, melhorar o ambiente de negócios, melhorar os investimentos em infraestrutura, né? Ontem você estava perguntando aqui do Congresso, a gente discutiu muito sobre infraestrutura, né? E aqui é um lugar bom para a gente discutir isso, porque é uma região rica do país, que produz produtos muito importantes, boa parte deles voltados para exportação. Verdade. E a nossa infraestrutura de escoamento aqui da região não é das melhores, né? Estradas que poderiam ser melhores, com baixa conectividade. Então, são temas que ainda precisam ser endereçados no país. Que ainda a gente precisa trabalhar. É um país a ser construído, né? A gente ainda tem muita coisa para avançar, mas eu acho que, assim, traz um pouco de otimismo também, ouvir o Caio e perceber que, tipo, fizemos algumas coisas importantes, né? Então, eu acho que é um momento também para o empresário refletir e também tomar algumas posições, né? Tomar um certo risco também, investir, claro, dentro daquilo que ele conhece, mas aqui no Pulso Empreendedor a gente estimula muito isso, que é a questão do investir. Investir não só no mercado financeiro, investir no seu próprio negócio, uma visão de prosperidade, uma visão realmente da pessoa entender o que está fazendo, e ninguém melhor do que esse time aqui para falar disso. Mas aí a gente precisa entrar num assunto que é investimento, né? Eu usei essa palavra, investimento. E vocês representam, né, os parceiros e aquilo que a gente tem um grande respeito pelo trabalho, que é a XP Investimentos, né? Então, Caio como economista-chefe, Augusto e a Aline como, né, sócios aí da Nipur, que traz o acesso a tudo isso aqui na Serra, né? Qual que é o desafio na XP Investimentos? Como que vocês... Teve uma jornada, né, de democratizar o mundo dos investimentos, de tornar acessível, porque o brasileiro estava restrito lá à poupança e nem era investimento, né? Estava restrito a marginal, vamos dizer, nesse mundo, né? Vocês tornaram tudo isso acessível, vocês oportunizaram tudo isso para a gente, mas a coisa acelerou, a velocidade está grande, as pessoas estão tendo mais informação. Como que vocês têm atuado hoje na XP Investimentos, com os parceiros também, para ampliar esse mundo dos investimentos? Quais são os desafios da XP? Bom, acho que eu posso completar e vocês complementam aqui do ponto de vista ali da ponta final ali, né, da prática. Mas acho que primeira coisa, né, de fato, os termos que você usou são perfeitos, né? A gente tinha um modelo de investimentos no Brasil que precisava ser modernizado, precisava ser diversificado, e a XP cumpriu um papel de protagonismo nessa transformação. E agora a gente está vendo novas instituições chegando, mas o caminho ainda é muito longo. A gente ainda vê uma concentração muito grande de investimentos e de decisões em alternativas de investimento que podem não ser as mais eficientes. Então, acho que o processo, como a gente diz lá na XP, estamos só começando, né? A XP tem lá seus 22 anos, mais ou menos de 22, 23 anos de estrada, mas, de fato, o processo está só começando. Os juros precisam cair mais, né? É difícil, quando o juro sobe a 13,75, esse entesouramento fica muito grande. Não precisa diversificar, né? Agora a gente vai, né, ciclicamente, vai ser um momento favorável de novo. Eu acho que ainda falta muito no país a percepção, né, das oportunidades de investimento, a educação financeira. Eu acho que a gente tem que cumprir um papel nessa direção, né? Claro que a gente não tem que dar aula de cada um dos negócios das pessoas, etc. Então, mas abrir os olhos para oportunidades de investimento que são mais interessantes, podem ser mais rentáveis, talvez até mais seguras, né, do que as pessoas imaginam. O Brasil investe pouco em ativos de risco ainda. Então, acho que a gente tem uma estrada boa aí para correr. Do nosso lado aqui, né, eu acho que completa muito o que o Caio fala. Nós passamos os últimos 2 anos e meio, 3 anos, né? Eu costumo dizer, a gente foi do céu ao inferno ali muito rápido, né? Então, tudo teve que se adequar. A gente costuma dizer que trocou o pneu ali com o carro andando, né? Porque vamos pensar ali que o juro veio ali para 4,5, a pandemia forçou o juro vir a 2.
e aí depois teve todo esse aumento, né, que aconteceu, levando o juro para 13,75, me corrija, Caio, se eu estiver errado, mas também não era estrutural para o nosso país naquele momento, acho que foi mais uma necessidade e as medidas assertivas que fizeram esse juro subir, né. Paulo Guedes mesmo falava que o Brasil estava condenado a crescer e de fato está acontecendo, né. A gente vê que com todo o cenário atual, o PIB ainda projeta crescimento, enfim, acredito que vai continuar nessa batida. E aí, a gente vê esse entesouramento de dinheiro, nos últimos 2 anos ele aconteceu, então, digamos, eu não vou dizer que houve um retrocesso, mas houve uma parada no avanço, né? Não que os investimentos em diferentes classes não continuaram a crescer, mas com toda essa instabilidade, o pessoal continua encarteirando investimentos super convencionais, né? Sim. Se a gente olha hoje, basicamente, para o ano de 2024, o estoque de LCIs, LCAs e LIGs, que a gente chama no mercado, ele chegou a bater aí em torno de 850, 900 bilhões de reais. E esse estoque ele volta agora para o mercado, vencendo, digamos, né? Vamos chutar aí uma faixa de 30 bi por mês. Então, nós vamos ter 30 bilhões de reais novamente no Brasil circulando em ativos, ou seja, para serem alocados, digamos assim, que não vão mais nem conseguir taxas que conseguiram lá atrás e nem prazos e liquidez como os grandes bancos entregaram nesses últimos 2 anos. Porque até uma nova lei que foi aprovada agora mexeu muito nessa questão do lastro desses títulos isentos de imposto de renda, principalmente LCIs e LCAs. Então, o investidor, ele volta um pouquinho para trás, ele vai ter que buscar novamente um pouquinho de risco, um pouquinho mais de prazo, para ver os seus portfólios renderem novamente. E aí a gente é muito defensor disso, né, que são as teses de diversificação de carteira, porque tem uma máxima que é muito engraçada no mercado, né? Você nunca vai conseguir ganhar 100% em todas as pontas, certo. Mas a diversificação permite que o teu portfólio seja cada vez mais assertivo. Então vamos lá, a gente surfou inflação muito alta, indexadores ali, ativos que eram indexados à inflação, eles tiveram resultado. Mais alguma coisa. Perfeito, foi muito bom. O ano passado ali o que estava em pós-fixado foi muito legal. E agora a gente já vê as carteiras que elas sofreram um pouquinho ali para acompanhar aquele juro que não era tão estrutural. Hoje elas já vêm performando 140%, 150% CDI, porque a tese ela não muda, né? Vamos pensar que a gente ajusta a rota, certo. Mas a tese ela vai permanecer dentro dessa estrutura, né? E a gente já vê isso na ponta e já vê o investidor, pessoa física, aportando novamente, né? Trazendo esse dinheiro para o mercado. Eu acho que o Caio tocou em 2 termos aqui que traduzem muito o lado da ponta aqui, né? Enquanto XP. É trabalhar a educação financeira do cliente, né? E a pandemia foi um péssimo professor para isso. Então, trabalhou muito contra o que a gente já vinha fazendo, porque lá em 2019, finalzinho de 2019, a gente viu um movimento, né, dos clientes tomando mais risco, a bolsa punjante ali, né? A economia andando, um governo diferente daquilo que a gente estava acostumado há muito tempo. E aí veio a pandemia, os ativos caíram e subiram muito rápido. Então, teve essa recuperação. E o investidor precisa entender que o mercado financeiro, ele tem ciclos. E esses ciclos são ciclos bons e ciclos ruins. Como qualquer negócio, então, né, Aline? Como qualquer negócio. Então, agora, 4 anos depois que a gente está falando em normalização da economia, né? Que os juros estão baixando, que a inflação está controlada. Então, é esse ponto que a gente trabalha muito com os clientes e com quem vem aqui, né? E a parte da eficiência, por que a gente fala isso, né? Porque talvez o ativo lá mais tradicional não seja o mais eficiente pensando no longo prazo e pensando na perpetuação do patrimônio desse cliente, né? Então, vai atender muito bem para aquele momento que a taxa de juros está alta. Mas talvez você perdeu a oportunidade de comprar um título público a IPCA mais 6%. IPCA mais 5,70%, que vai perpetuar o teu patrimônio ao longo do tempo, né? Então, acho que esses pontos são essenciais. E eu sempre costumo dizer que o curto prazo e o longo prazo, né? Então, eu falo sobre isso, né? Então, o investidor, ele achava que longo prazo era 6 meses, né? Lá atrás, né? E isso traz uma visão totalmente diferente. E o investidor brasileiro, ainda por uma necessidade de amadurecimento, e esse processo, como o Caio falou, a gente está muito no começo, né? Ele tem a visão de que o investimento líquido, ou seja, o que está no mercado financeiro, no mercado de capitais, ele tem que ser um retorno muito imediato.
Isso não existe em setor nenhum da economia, Monte se a gente um for analisar. negócio Exatamente. SPEC, gosto- O investidor estava Ontem- se acostumando exato. com uma taxa de juros no Brasil menor, né, que 2% ao ano, né, já estava saindo daquele tradicional do 1% ao mês. Aí veio a pandemia, os juros subiram rápido para casa dos 2 dígitos. A gente não imaginava isso, né, no cenário sem pandemia, que isso voltasse a acontecer. E aí veio a pandemia, os juros subiram de novo e agora voltou o tradicional 1% ao mês, que era lá da década de 90 ainda. Então, E fazendo um adendo aqui ontem no Congresso, né, a principal pergunta de alguns empresários do setor madeireiro era essa, né? Poxa, como você vê, Caio, né, o cenário daqui para frente, né? Porque eu planto uma floresta hoje, eu vou colher em 12, 14, 16 e 20 anos. Certo. Então, veja que o longo prazo, ele se aplica em vários setores, em vários negócios. Então, eu concordo que o Covid foi um péssimo professor, porque tudo caiu muito rápido e voltou muito rápido. Mas eu acho que, como o Caio falou, não vamos comemorar antes, mas a gente vem chegando uma normalidade, a gente vê essa luz hoje, principalmente no fluxo, né, no mercado, enfim. Mas olha que coisa interessante, né? Você inicia, né, uma floresta ali, que é o caso desse setor, para daqui a 14 anos, vamos dizer, e chega lá no 14º ano, próximo ao momento, né, de você, de fato, ter a colheita lá, você vai ter um preço baixo naquele momento por um cenário econômico global. Não tem como prever esse tipo de coisa. E aí vem a pergunta, né? Que é algo que eu percebo muito na sociedade isso. Agora tava aquela onda do Bitcoin. Não, porque o Bitcoin, viu? Comprou? Você comprou? Você não comprou? Se eu tivesse comprado, viu? Agora tava tanto, né? Só que outro dia eu tava conversando com um colega bem naquela visão assim, é a mesma coisa para um terreno na cidade, é a mesma coisa. Você não sabe quando é o momento e o que vai acontecer de fato. E a pergunta é, qual é o melhor momento para investir? Mas vocês não vão responder agora. Nós vamos fazer um rápido break e a gente vai dar um ar para as pessoas refletirem sobre tudo que foi falado aqui. Você vai pegar um cafezinho, dar um time ali, que a gente já volta com o Pulso Empreendedor. Nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com esse time de feras aqui, Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos aí também, tem uma longa jornada aí já, inclusive atuando no Ministério da Economia aí, na gestão aí do Paulo Guedes. Temos aqui também, né, o Augusto Valério, a Aline Valério, que são sócios aí da Nipur Finance, parceirão do Pulso aí também, né, ajudando a gente a investir aqui na Serra Catarinense, né, tem uma educação financeira melhorada, porque estava precário aqui antes de vocês chegarem, Tá né? certo. Estava precário. Não, obrigado por vocês estarem aqui. E claro, a XP, a Nipur, é uma assessoria de investimentos, né, vinculada à XP Investimentos, então a gente sabe que está em ótimas mãos aí. Mas a pergunta que eu fiz no bloco anterior foi, qual é o momento certo de investir? Porque tem muita gente que fica com aquela história, né? Ah, se tivesse comprado o terreno 10 anos atrás, ah, se tivesse comprado aquela ação daquela empresa 5 anos atrás, mas tá na boca do povo e eu jogo para vocês essa pergunta. Qual é a melhor hora para investir? Olha, deixa eu começar aqui e aí eu tenho certeza que o Guto e a Aline vão completar. Sempre. É sempre. Você tem que sempre, a todo momento, separar um pedaço da sua renda, do seu planejamento e investir. Porque você nunca vai acertar, ou às vezes vai acertar, nunca é muito forte. Você vai acertar às vezes você vai errar, você vai comprar um ativo que vai subir 20%, 30% talvez em um mês, ou em 2 anos, ou vai cair 10% em um mês ou 2 meses. Então você a todo momento tem que guardar um pedaço da sua renda, fazer um investimento, porque o investimento é uma coisa que você vai tirando ao longo do tempo, pensando sempre mais lá na frente. Eu me lembro que eu estava conversando com a minha mãe outro dia e ela falou assim, eu quero fazer um investimento aqui que eu preciso... Eu falei, mãe, eu vou pegar um pedaço do seu investimento, vou colocar aqui para a gente pagar as contas esse mês que vem, o ano que vem, tudo, mas eu comprei um negócio aqui de 5 anos, que ela falou, mas 5 anos? 5 anos é muito longe, eu quero viajar, eu quero fazer... Eu sei, mãe, mas daqui a 5 anos você vai estar por aqui, tomara que sim, acho que você vai estar por aqui ainda, você vai precisar desse dinheiro daqui a 5 anos também. Então você tem que fazer um planejamento de mais longo prazo também, e parte do seu investimento pode subir, pode cair, mas você tem que olhar a rentabilidade lá na frente. Então, acho que a resposta é essa, é sempre e de forma diversificada, mas aí eu deixo para os especialistas aqui falarem. E eu acho que não pode esquecer, né, Caio, que a fórmula do retorno, o expoente é o prazo, né, então é fazer um pouquinho todo dia, todo mês, e
esperar a perpetuação no longo prazo, né? Momentos bons acontecem, momentos ruins também, mas você tem que pensar na eficiência lá na frente, né? A gente não constrói assim como a floresta, né? Trazendo para cá agora o cenário do Congresso, assim como a floresta que é de 14 anos, 25 anos, os investimentos também, né? Então a gente tem que olhar para isso, né? Claro que dá para fazer um planejamento de retirada no meio desse tempo, mas o prazo é muito importante. Perfeito. E dentro dessa questão do prazo, eu tenho uma pergunta que alguns colegas meus e a gente conversando, né, sobre a Bolsa Brasileira, né? A gente percebe alguns movimentos, flutuações e sempre aquela expectativa de que ela vença ali 120 mil pontos, de que ela, né, decole. Até por essa questão que o Caio falou, a gente pode esperar que o Brasil, né, tenha um bom crescimento econômico, né, a partir agora da queda de juros e aceleração da economia, a questão econômica global, né, que a gente tem produto para oferecer, a gente tem uma economia forte, importante em crescimento, tem a própria questão do bloco dos BRICS aí, que eu acho que é relevante também, mas a pergunta que eu ouço desses colegas é, mas a Bolsa Brasileira vai chegar a hora. Vai chegar a hora, tá descontado o ativo, mas a gente percebe que se mantém meio estável ao longo do tempo. Como que vocês olham a Bolsa Brasileira frente a outros investimentos? Porque vocês falaram uma coisa, tem o prazo, tem o juro, tem tudo isso que vai compor ali, né, a rentabilidade, mas a gente percebe que tem alguns ativos performando melhor e tem algumas esperanças no Brasil e que talvez ainda não se concretizaram ou que não se concretizam. Como que vocês enxergam isso? Vai chegar um momento em que a gente vai performar melhor nesse sentido de ativos, de empresas mesmo, de, né, o resultado das empresas? Vai chegar, né, Malik, a taxa de juros caindo, as empresas começam a investir mais, até o Caio trouxe para nós ali um gráfico que mostra o crédito da PJ, né, que vem subindo, então isso traduz mais investimentos, já porque a taxa de juros está caindo, né, já é esse reflexo, então se tem mais crédito, tem mais investimentos, né, e tudo que vai contribuir para isso, de fato, é a taxa de juros caindo, né, Bom, o Brasil e nenhum país suporta, né, uma taxa de juros tão alta, né? Então eu acho que esse é o principal ponto, para as empresas crescerem, para a Bolsa andar e reportarem mais lucros, a gente precisa diminuir a despesa financeira, né? Esse é um dos principais pontos. E essa lateralização, ela caminha há um tempo, né? Então, vamos pegar aí de 20 até 23, ele finalzinho do ano passado, a gente viu o mesmo patamar em pontos, né? A 120, 121, 122, enfim. Mas, de fato, né, o preço-lucro das empresas, ele está muito descontado mesmo, né? Quando a gente olha grandes empresas do índice, aí ela tem um espaço aí para crescimento. Então, operando aí com um valor de ação muito mais baixo do que poderia estar o seu múltiplo, né? Certo. E um ponto que é super importante, que é o que o Caio falou ontem na palestra, acho que é muito importante e que a Aline falou agora também. Eu acho que uma grande influência é o ponto dos juros, né? A gente viu ali em outubro, novembro do ano passado, né? Quando os Estados Unidos sinalizou que talvez pudesse começar um corte, alguma coisa assim, a nossa bolsa, ela deu um salto gigante em novembro, salvo engano, foi quase 14% de valorização no mês. E olha que negócio interessante, né? E a tese de estar diversificado faz muito sentido. Então, imagina que nós tivemos um CDI o ano passado na faixa de 13%, né? Então, quem estava comprado, sei lá, num ativo pós-fixado, 100% do CDI até antes de outubro ali, né? Ele estava ganhando basicamente por 6 a 7% do índice, né? Ou da bolsa como um todo, né? Em um mês, a ótica virou totalmente. Então, o ativo de renda variável deu aquele salto e, obviamente, quem vinha ganhando CDI continuou, mas se tivesse também comprado em renda variável, teria somado muito no portfólio. Então, se eu trocaria a pergunta e dissesse assim, qual é a hora de investir? Eu diria assim, qual é o momento de investir? É ontem. Porque é o que o Caio falou, a gente sempre tem que estar comprado, sempre tem que estar reservando uma parte aí do seu dinheiro para que você possa estar apto a surfar as melhores oportunidades do mercado. E assim, ninguém enriquece rápido. Sabe o que eu falo, que eu aprendi com vocês? Nas minhas palavras, quando o pessoal me pergunta, né, dos investimentos, eu digo assim, olha, eu não sei explicar muito bem, né, para as pessoas. Fala com o assessor da Nipur, vai lá, né, baixa o aplicativo da XP que você vai entender mais. Tem informação, tem conteúdos muito legais também, mas, né, aqui no Pulso a gente sempre traz também, mas eu digo assim, ó, eu quero comprar pedacinhos de empresas, de ativos, de coisas
que ao longo do tempo vão compor esse negócio. E é aquilo que eu falei, eu dei o meu testemunho. Se você perdeu lá no começo do programa, eu falei, que é o resultado de ter uma rentabilidade muito expressiva, né? Eu falei no início do programa, justamente por ter essa diversificação. Também acredito nisso, né? Também acredito que a gente deve estar sempre comprando e que a gente deve ter essa cultura. Mas acho que volta na questão da educação financeira, no imediatismo e na compreensão que as pessoas têm, né? Qual que é a tendência em termos de educação financeira para o brasileiro também nos próximos anos? Como que vocês enxergam também essa visão do brasileiro? O que precisa melhorar também desse entendimento sobre, não só sobre investimento, mas sobre economia também, sobre economia doméstica, sobre, né, os próprios empresários também, acho que tem muito a aprender, até porque a Nipur atua muito fortemente, né, com assessoria de investimentos, né, e a Nipur é reconhecida por ser o melhor escritório para atendimento a empresas, né? Então, acho que a gente às vezes fica assim, investimento é o CPF do Malik lá guardando dinheirinho. Não, peraí, não é isso, né? Também existe uma outra forma de investir através das empresas, né? Fala um pouquinho pra gente, ficou ampla a pergunta, né? Eu acho que tem vários aspectos interessantes a sua pergunta, né? Primeiro, sobre a educação financeira, eu iria um passo atrás, até aproveitar o nome do programa. O Brasil é um país muito empreendedor, né? É um país que, apesar do juro alto, apesar de toda a dificuldade que tem o empreendedor brasileiro aqui com burocracias, ambiente de negócio, tributação, é um país que tem uma veia empreendedora muito interessante, né? Aquela visão do passado de o sucesso estaria ligado a uma longa carreira numa empresa, está ficando para trás. As pessoas querem fazer coisas diferentes. O clima do mundo é esse, e o clima do Brasil é muito nessa direção. Os juros tão altos ainda, mas são muito mais baixos do que quando eu comecei minha carreira, o juro era 40%. Aí passamos por momentos de 26%, 27%. Agora, nós estamos falando em juros que devem voltar para um dígito, né? Poderia ser mais baixo? Acho que poderia, mas são juros de um dígito. Isso ajuda a movimentar a economia, né? Esse empreendedorismo, ele pode vir acompanhado porque o empreendedor, ele normalmente tem uma veia, um pulso, né, como diz no nome do programa, no negócio em que ele está enfiado, né, mergulhado. É o que ele gosta de fazer, a paixão dele. Só que você precisa ter um tratamento financeiro junto para que essa coisa tenha uma sobrevida de médio prazo, né? E aí, quando eu falo muito de contas públicas, eu falo isso. Contas públicas funciona para o Brasil como funciona para um país, para uma empresa, para uma cidade, para sua casa, né? Você pode ter ali um melhor produto, uma visão de longo prazo interessante, um time inspirado, né? Líderes focados ali, que conhecem muito o negócio e inspiram o seu time, mas se você tiver contas no vermelho, é capaz de você não conseguir chegar no final do ano, você quebra antes daquele seu sonho se realizar. Então é muito importante, no curto prazo, o equilíbrio financeiro não é um fim em si mesmo, né? Ele é uma pré-condição para você poder dormir tranquilo e poder pensar no seu negócio, porque senão você fica o tempo todo pensando em pagar a conta. Então a educação financeira em torno disso, né, trazer junto um olhar financeiro é importante para isso, né, para que você possa pavimentar o caminho da sua empresa. Olha, eu vou trazer um exemplo prático de uma parte da tua fala, Caio, que a gente percebe, por exemplo, aqui na região, né? Prestadores de serviços. Eu trabalho na construção civil, né? Tenho uma empresa nesse segmento, além do Pulso Empreendedor aqui, a gente tem outras frentes de trabalho, e aí eu percebi que muitos pequenos empresários, pequenos empreendedores, que têm, por exemplo, forros, divisórias, enfim, né, para a parte da construção civil, eles vivem isso aí que você falou. Eles às vezes baixam o preço para fechar o negócio porque eles estão precisando, eles não têm crédito para comprar, aí ele precisa pegar uma entrada para pegar o material, para conseguir dar conta do serviço, e a gente vê uma economia girando em torno desse pensamento. As pessoas, literalmente, né, a história do vender o almoço para comprar a janta, né? Mas a gente vê essa situação, né? Então, fica aqui essa pergunta de como que a gente pode também contribuir de alguma forma através aqui do Pulso e dessa conversa, para que essas pessoas reflitam também, né? Eu acho que a tua fala foi muito, muito feliz, assim, e traz uma visão muito ampla sobre esse assunto, mas a pergunta é, essas pessoas também podem ter acesso a uma vida diferente? Como que essas pessoas também podem, a partir dessa visão, daqui a pouco se organizarem na sua vida, né? Na sua vida mesmo, profissional, pessoal, né? Eu acredito que a revolução do mercado financeiro, ela veio para ficar, né?
não só fazendo um adendo aqui, puxando um pouquinho para trás aqui, a gente percebeu isso agora, né? Porque a maioria dos investidores hoje voltou a aportar e já começa a tender, agora é aquele ciclo, né, que tu comentou comigo, então vamos, né, já tá com a vida. Um reflexo, eu lembro que tu me falava que disso em 2019, 2020, a gente tem que aumentar um pouquinho o risco, aumentar um pouquinho o prazo, então a gente já vê que um pouco pavimentou, né, muito pouco, né. E eu acho que hoje, principalmente falando de pequenas empresas, né, talvez até desses fornecedores aí que você comentou, não conheço no detalhe, aí você tem mais propriedade para falar do que eu. Mas, às vezes, as pessoas elas têm algumas convicções, né, e elas até não investem fora do mercado, porque ela pensa assim, não, eu conheço o meu negócio, eu vou investir no meu negócio, e mesmo que esteja errado, aqui não estou fazendo juízo de valor, né, mas enfim, ela tem aquela convicção muito, muito clara, né, e nem sempre é algo assertivo. E o que eu vejo, né? Hoje existem profissionais para isso, né? Existem assessoria, existem programas que podem tanto ajudar o empresário, ajudar o empreendedor. A própria assessoria de investimento traduz isso, né? Muitas pessoas nem conheciam determinados ativos do mercado e através da assessoria começaram a acessar e viram que sim, é interessante, dá para ganhar dinheiro. Então você tem que ter profissionais sérios, né, e competentes também te assistindo, né. E eu acho que, como o Caio falou lá, nós estamos bem no começo, então tem muita questão aí entrando numa linha mais doméstica, né, de consciência, de organização, né, às vezes a mistura do bolso acaba prejudicando a APF e a PJ, então eu acho que a gente entra numa esfera um pouco mais doméstica, como eu falei, né. Mas eu acho que seria isso, né? Você ter pessoas boas do teu lado, pessoas boas te assessorando, ter um senso de organização e como o Caio falou, no país, na empresa, na pessoa física, né? Gastar mais do que ganha, nunca vai fechar a conta. Então isso é bem básico, né? Tem uma questão que me ocorreu enquanto o Guto falava aqui, que vocês atendem as PJs, né? E aí também o Caio falou, eu fiquei pensando aqui, o que acontece quando uma empresa começa a conhecer seus números? Vamos falar de uma empresa grande, uma empresa de porte médio e grande, né? Empresas que já têm um faturamento expressivo. E ela descobre que a rentabilidade dela é bem mais baixa que 90% das empresas que estão na bolsa. Se ela pegasse aquele dinheiro, botasse no mercado financeiro e fechasse a empresa, ela estava melhor. Já aconteceu alguma situação assim? Como que vocês avaliam também, né, essa situação e o que a gente pode aprender com esse tipo de caso? Eu acho que na parte de empresas, né, o que a PJ precisa entender é que a gente busca aquele resultado não operacional, né? Porque os investimentos eles não vão brigar com o negócio da empresa, né? Por exemplo, o negócio é construção civil. Certo. Né? E o recurso que você gera com a construção civil, ele precisa ser tratado também, porque você vai ter uma nova fonte de receita que não é operacional, que não é da atividade da construção civil. Então, esse é um ponto, né? O que a gente consegue melhorar ali de 10%, 20%, 30% na rentabilidade com o cenário atual do que você tem hoje, eu acho que isso faz muito sentido, né? E é isso que o empresário precisa entender, né? Tanto o pequeno, como o médio, como o grande empresário. Então, a gente nunca vai ter nada no mercado financeiro que vai render mais do que o próprio negócio. Isso é quase impossível, né? Porque o que faz a economia são os negócios, são as empresas. É a atividade real, né? Entendi. Então, a gente precisa tratar essa parte não operacional ali, uma eficiência tributária melhor. Daqui a pouco, faz sentido eu ter todo o meu caixa aqui, isso tudo que eu tenho aqui na minha empresa é caixa ou é investimento? Ou investimento. Pode tirar daqui, um ponto interessante, tributação, bitributação, né? Então, eu acho que é esse ponto que o empresário precisa cuidar mais da parte financeira. Né? Perfeito. E aí, a gente falou de pequenas, médias, mas tem empresas gigantes também. E o Caio está muito ligado aos grandes negócios brasileiros quando assume aí uma responsabilidade muito grande aí de estar à frente do Lead Economia, né? Que é o grupo aí de lideranças que reúne, né? Eu acho que as maiores empresas do país, as maiores lideranças do país estão ali. Fala um pouquinho para a gente, Caio, desse desafio, e já que essas empresas movem, né, uma grande parte da economia e ditam também, né, questões importantes para o mercado e para que a gente também possa estar observando enquanto empreendedores aí, o que nós podemos aprender com o Lead, o que você está impondo lá e trazendo impondo o modo de dizer, né, o que você está trazendo de ações lá e o que você tem visto desses gigantes aí da economia. Boa pergunta, quer dizer, você não consegue fazer uma boa análise econômica
sem estar próximo da economia real, né? A XP proporciona muito isso para a gente, né? Eu estou aqui, né? E assim como eu estou em várias outras cidades do Brasil ao longo do tempo, conversando com setores diferentes, e o LEAD também. É um grupo de líderes empresariais que discutem problemas, oportunidades, negócios, encontro ali um quer investir, o outro está precisando de um certo insumo, né? Isso vai gerando ali aquele caldo econômico que o Brasil precisa para crescer. Legal. E a gente fica ali de olho, ouvido, né? E discutir, e participando, organizando os seminários, né? E participando das discussões. E a gente sente muito isso. Assim, de um lado, acho que o Brasil respira esse otimismo, né? Que está ligado ao cenário internacional, mas está ligado às fortalezas da nossa economia, né? O Brasil fez reformas muito importantes nos últimos anos, que se fazem sentir no dia a dia dos empresários e das empresas. O Brasil tem uma diversidade econômica absolutamente impressionante. Esse estado aqui é um estado que me impressiona, né? Para cada lado de Santa Catarina que você viaja, você encontra empresas e setores super diversificados, empresas grandes, empresas de maquinário pesado, empresas ligadas ao setor de commodities, empresas ligadas ao setor do agronegócio, varejo, né? Então, assim, pegando um exemplo aqui de um estado, que é o que a gente está conversando aqui, para mostrar que assim, o Brasil não é aquele país que tem lá 2 ou 3 grandes empresas e o resto são multinacionais ou poucos setores. Então, o Brasil é grande e diversificado, o mercado interno muito forte, empresas brasileiras, né, que não pretendem sair do Brasil ou investir em outros lugares, vão continuar lutando aqui pelo seu negócio, e com uma institucionalidade no país que funciona. Nós temos, bem ou mal, ali um poder executivo, um poder legislativo, que faz ali que toma as suas decisões, que freia o poder executivo em algumas iniciativas que não sejam tão boas para o país, mas também puxa o executivo a fazer coisas positivas e vice-versa, né? O executivo e o legislativo, tem o judiciário que faz ali o seu trabalho de forma independente. Tem melhorias a serem feitas? Muitas, a gente sabe disso, né? Mas compara o Brasil com outros países emergentes de grande porte, né? Rússia, China, Turquia, África do Sul, México, né? Nós estamos bem posicionados, né? Então a gente tem que às vezes olhar para dentro e falar assim, não, peraí, aqui tem oportunidades que não sei se eu fosse um empresário russo, eu estaria com a mesma liberdade aqui, com a mesma capacidade de investir e de crescer, né? Então eu acho que o importante desses movimentos, desses fóruns, é criar a consciência do que precisa melhorar. Porque também muita coisa precisa ser melhorado, né? O transporte, a logística, a infraestrutura de forma geral, isso precisa ser melhorado, né? E acho que vai sendo melhorado ao longo do tempo. Esses fóruns são importantes para empurrar essas pautas positivas. Você usou uma palavra que eu acho que mexe muito com as pessoas, no sentido de, às vezes, restringir uma ação empreendedora, um investimento, que é a questão da liberdade. Eu vejo muitas pessoas com medo no Brasil, com medo do cenário político, com medo que a gente vire uma Venezuela, com medo que a coisa... E quando eu ouço vocês falarem com segurança, com tranquilidade, e você, né, Caio, tá ligado, o Augusto, a Aline também estão ligados com os grandes negócios, com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Faz sentido a gente se preocupar dessa forma, ter esse medo, nós vamos ter cerceado os nossos direitos, a nossa liberdade, ou a gente pode continuar acreditando na economia, investindo, empreendendo, porque hoje só se fala no determinado ministro, lá nas ações do judiciário, em algumas coisas que são polarizadas também, são polemizadas, mas vocês são, né, profissionais e técnicos de uma área que acabam vendo resultado na prática do desempenho das empresas, da economia do país e do mundo. Faz sentido a gente ter esse medo, ou nós somos um país que tem liberdade econômica, nós vamos conseguir conquistar ainda mais liberdade? Qual que é a visão de vocês? Eu respondo isso olhando para a história do Brasil, né? Não dos últimos 3 anos ou 10 anos, mas dos últimos 500 anos. O Brasil é um país que passou por vários tipos de regimes e de modelos econômicos e de presidentes e de ciclos econômicos.
de crises, e acho que cada uma delas a gente saiu um pouco mais equilibrado, um pouco mais forte. Tem uma longa caminhada, mas é importante a cada crise uma melhora institucional, um ajuste mais firme, e eu acho que isso tem se mostrado efetivo. Temos riscos, temos problemas, temos dificuldades, não há dúvida, né? Mas acho que o empresário tem que, ou a empresária, ou aquele que pretende investir, tem que ter cautela, né? Acho que ninguém pode ser assim, não, vamos que vamos, né? Não pode ser assim. Sim, tem que fazer um planejamento, tem que fazer uma análise, tem riscos aqui e ali, tem que, né? Mas tem que ter um pouco de pulso empreendedor. De pulso empreendedor, né? Exatamente. Eu acho que isso vai fazer a diferença ao longo do tempo. E a gente vê que assim, quem teve esse pulso empreendedor, e a gente tem aqui à mesa 2 exemplos muito claros, né? A XP, que tem que se criou dessa forma, de uma salinha pequena em Porto Alegre, que virou a empresa que virou, e a Nipur, que é um dos nossos principais parceiros e referência, que hoje cresce e se desenvolve e sempre com uma qualidade muito, muito impressionante. Então, acho que assim, se você fizer o trabalho direitinho, se você se precaver dos riscos importantes, acho que o Brasil é um campo fértil. De novo, tem muita coisa para fazer, né? Mas é um campo fértil para crescer. Muito bom ouvir isso, e a gente vai chegando no final do programa, né? A gente gostaria de fazer mais perguntas, até porque nós estamos com 3 feras aqui na bancada, não é sempre, a gente às vezes entrevista 1, 2, mas 3 feras numa pegada só, até o meu desafio fica grande. Com o tempo aqui, tá ali Vinícius Chaves, nos bastidores, na técnica, dando um baita suporte, certeza cheio de pergunta também. A Shayla também, da equipe aí também, tá participando aqui nos bastidores, mas a gente vai ter que encerrar, e aí eu quero, primeiro, agradecer vocês, né, a Nipur, pela parceria, e justamente pela parceria com a Nipur que a gente oportuniza essa grande conversa com o Caio também, junto com vocês aqui. Então, agradecer a XP Investimentos também por topar, né, na tua figura, conceder essa conversa aqui para o Pulso Empreendedor, para os nossos ouvintes, para a audiência, e deixar então esse agradecimento e um espaço final então para as considerações de cada um. Quer começar, Aline? Eu que agradeço, né? Eu acho que é uma satisfação trazer esse presente para o público do Pulso Empreendedor, né? A gente apertou bem a agenda do Caio ali, né? Para que ele pudesse comunicar com o maior número de pessoas, né? De todos os níveis. Então, eu acho que é isso, só agradecer e deixar o recado que o momento de investir é agora, é sempre, e nos procure, né? Porque eu acho que a gente tem o melhor para oferecer. Sem dúvida. Perfeito, Malek. Obrigado mais uma vez. É sempre uma satisfação estar aqui no Pulso Empreendedor. Eu não posso deixar de agradecer, né, a você mais uma vez, ao Vinícius que está nos bastidores, a nossa fundadora, a Shayla Buco, hoje ela está aqui nos estúdios da RC7, e eu quero fazer uma provocação aqui, que o próximo programa do Pulso, eu quero trazer ela aqui para falar com vocês também. Ela não veio ainda. A Shayla é nossa head de private dentro da Nipur, então legal. Tem aí, acho que um conteúdo muito bacana também para passar numa visão que a gente ainda não fez nenhum Pulso sobre isso. Então aí fica o nosso agradecimento, estava conosco aí desde o começo do congresso, mas preferiu ficar nos bastidores ali agora, mas ela merece um programa só para ela também, eu acho que faz bastante sentido. Já tivemos o Calef aqui, exatamente. Né? O Caio também já esteve conosco, agora nós temos que trazer o Christian. Exatamente. Também. Mas sem delongas aqui, Malek, então, né, sintetizando, a gente fica muito feliz de trazer o Caio Megali aqui, uma figura super importante, uma figura que nós da Nipur temos uma grande admiração, não só pelo conteúdo, mas pela pessoa do Caio, né, uma pessoa muito receptiva. Poxa, o pessoal aqui da região gostou muito dele, né, e sem contar todo esse conhecimento, né, essa bagagem de tantos anos como economista. Então, Caio, agradeço também você ter essa disponibilidade, e Lages e região, contem com a Nipur, contem com a XP Investimentos, vamos seguir, como eu sempre falo, democratizando o mercado, e com certeza vamos surfar mares melhores daqui para frente com tudo que vem acontecendo. Muito legal. Caio. Eu só queria agradecer também, um prazer participar aqui com vocês, estar aqui na região, conhecer mais de perto os temas que são importantes, e esse bate-papo aqui que foi super gostoso, super agradável. Depois quero receber o link direitinho ali para poder acompanhar, distribuir aqui para
para todo mundo, que o papo foi muito bom e espero estar aqui outras vezes. Eu que espero que vocês estejam aqui outras vezes. Meu Deus do céu, mas obrigado, Caio. Obrigado mesmo, foi um bate-papo muito legal, né? Augusto e Aline. Eu teve até chocolatinho hoje aqui. Olha aí, e apesar É de Páscoa, né? recebido, Clima né? de Páscoa, clima né? de Clima de Páscoa Páscoa, aqui, né? Vocês têm ainda uma jornada longa aí de viagem, né? De rotina. Senão a gente conversaria mais, sem dúvida. Eu quero agradecer mais uma vez. Obrigado à audiência que está conosco. Você que está aí, sacou a parada do programa de hoje aí? Tem alguma dúvida? Quer fazer pergunta para eles? De repente eu mando lá para Nipur, eles respondem também. Tu tem alguma dúvida? Manda para a gente, quer interagir, tem sugestões. A gente tá aqui também para receber você com muito carinho aqui no Pulso. Lembrando que esse ano a gente quer contar também a tua história, o teu case de empreendedorismo. Se você acha que é legal contar, vem aqui, chama a gente. Quem sabe teu case vira um programa aqui conosco. Então, obrigado mais uma vez a todos que estiveram conosco, agradecimento aos apoiadores do programa também, ao Orion Parque Tecnológico, ao Clube de Negociadores e aquele abraço especial então para toda a equipe da Nipur e da XP Investimentos aí hoje, um daqueles programas históricos. Segue o pulso.